Mais uma vez, eu dou boa noite a todos, porque alguns eu não tinha visto antes, né? Outros chegaram agora. Então, eu quero desejar uma boa noite a todos. Aqui está um tempinho um pouquinho frio, está chovendo um pouco, por isso eu estou até antenada, preocupada com a questão da internet. Se de repente congelar tudo, vocês já sabem, são questões da tecnologia e o tempo, e a gente não pode fazer nada. Por enquanto está tudo bem, vamos torcer para que siga tudo bem durante o nosso estudo. Hoje, dia 11 de junho de 2021, estamos chegando ao meio do mês, né? 2021, estamos aí no meio do ano já, e o tempo está passando muito rápido. Hoje mesmo estava pensando assim, caramba, já estamos nos aproximando do final da semana. Parece que ontem foi segunda-feira e o tempo está passando muito rápido, né? Então nós não sabemos se é bom, se não é bom, mas estamos aí na nossa caminhada. Bem, nesse horário, meus amigos, é o horário em que nós estudamos essa obra, tá? Essa obra é Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, publicado pela editora O Clarim. Esse livro ele é dividido em duas partes. A sua primeira parte estuda as parábolas e a segunda parte estuda os ensinos de Jesus. Na sexta-feira, nós estudamos as parábolas, que está da primeira parte. E na quinta-feira, nós estudamos os ensinos de Jesus, que está na segunda parte. Então, ontem nós estudamos as duas mortes, que faz parte da segunda parte, está no ensino de Jesus. E hoje nós estamos, se Deus quiser, encerrando o preâmbulo desta obra, tá? Então, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo, fazendo a leitura do parágrafo onde nós terminamos. Nós vamos começar hoje a estudar o 27º parágrafo do preâmbulo. Então, vou dar aí um minutinho para o pessoal contar, quem não marcou, tá? É o 27º parágrafo do preâmbulo, que começa assim: se penetrarmos... Então, vou dar aí um tempinho para todo mundo achar o parágrafo onde nós paramos. É o 27º. Contando aí 27 parágrafos, nós vamos achar o nosso parágrafo, onde nós vamos começar a... Todo mundo já achou o parágrafo? Direitinho? Eloá, que eu estou vendo aqui, Eloá, Ideína, Alberto. Os outros estão fechados aí, eu não consigo. Iraci também, Denise Menezes, tem também aí a Ana Constantino, Ideína, né, Iraci, Marisa Leal. Eu acho que está todo mundo aí, né? Então, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo, a nossa leitura. Eu vou começar um pouquinho antes. Parágrafo anterior, que é o 26º. Vou começar lendo o parágrafo anterior, tá? Ele diz assim: mas não são só estes fatos positivos que vêm em apoio da nossa tese. Também as manifestações inteligentes de qualquer natureza, ainda as que se apresentam como fenômenos mínimos, por exemplo, a sabedoria precoce das chamadas crianças prodígio, denunciando a pré-existência do espírito, dão muito que pensar àqueles que já cogitam do motivo real das coisas e se esforçam por sondar os enigmas da psique. Então, aqui nós vamos começar a nossa aula. Se penetrarmos, então, nesse labirinto das manifestações espíritas, aparições dos mortos, comunicações dos espíritos, como resolver esses eternos problemas, esses enigmas, sem a religião da imortalidade, essa mensageira que nos vem guiar para vermos tudo como em verdade devemos ver, que nos esclarece como todas as suas vozes, né? Então, ele fala sobre isso. A religião,
ela precisa ter essas características, não é isso? Porque se penetrarmos, então, nesse labirinto das manifestações, que são todos esses fenômenos que nós conhecemos, como resolver esses eternos problemas sem a religião da imortalidade? Essa mensageira que nos vem guiar para vermos tudo como em verdade devemos ver, que nos esclarece como todas as suas vozes? Repetimos o conceito do filósofo: hipóteses non figo. Não formulamos hipóteses. É isso que expressa essa frase em latim. Não formulamos hipóteses, pois não se deve fazê-lo em matéria de religião. O próprio Allan Kardec falava, não é? Que hipóteses são apenas a opinião de um homem, necessitam de comprovação. Por isso ele fala, não formulamos hipóteses. Respingando nessa área, sem dúvida, a mais profícua de todas as que foram legadas à humanidade, é de nosso dever aproveitar toda a substância que a mesma contém, para com ela saciar a fome de saber que devora os espíritos, concorrendo para o cumprimento dos seus mais altos deveres. Parece-nos que foi este o escopo quer dizer objetivo de Jesus, o expoente máximo da verdade, em todos os seus trabalhos, durante toda a sua vida, sem descanso. O seu ideal foi demonstrar a existência do espírito e sua sobrevivência à desagregação corpórea. Então, Jesus, quando esteve entre nós, teve como objetivo mostrar que nós somos espíritos e sobrevivemos após a morte do corpo físico, que existe um mundo espiritual. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, na questão 76, capítulo 1 dos Espíritos, parte segunda, origem e natureza dos espíritos. Olha o que Kardec pergunta. Que definição se pode dar dos espíritos? Espíritos com letra maiúscula. E os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E a questão, logo depois, 83. Os espíritos têm fim, compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, têm um final. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se, diz Kardec, é difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, porque o pai, por ser mais velho, tem mais conhecimento que o filho. Nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Isso também está atestado lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 13. Então, nós vamos perceber aqui, tá? Abrindo aí João capítulo 12, versículo 13. Quem tiver o Novo Testamento, vai achar aí. João capítulo 12, versículo 13. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Deixa eu ver aqui, peraí um instantinho. Eu acho que eu vi.
Não, não é agora não, depois, senão eu vou enrolar aqui um pouquinho. Então vamos lá, seguindo aqui. Parece-nos, então, como ele disse ali no Livro dos Espíritos, repetindo aqui o que falou Caibar Schutel, parece-nos que foi este o escopo de Jesus, o expoente máximo da verdade, em todos os seus trabalhos durante toda a sua vinda, sem descanso. O seu ideal foi demonstrar a existência do Espírito, como nós vimos ali na questão 76. Os espíritos são seres inteligentes, e a desagregação corpórea, e sua sobrevivência à desagregação corpórea. Questão 83, quando eles dizem, os espíritos não têm fim. Então está de acordo com o que diz Caibar aqui. E seguindo, não será o sermão do monte uma consequência da vida do além? Quem quiser verificar, Sermão do Monte está no capítulo, está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Quem quiser anotar, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então ele diz aqui, não será o Sermão do Monte uma consequência da vida do além? Se a concepção da moral mais pura que os homens receberam nessa magistral peça oratória, inclusive Gandhi falou que se todos os livros, Gandhi não era cristão, tá? Ele era hinduísta. Então, ele disse que se todos os livros religiosos do mundo desaparecessem, só sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Porque tudo o que o homem precisa saber está no Sermão da Montanha. E ele não era cristão. Então, é o que ele diz aqui. Se a concepção da moral mais pura que os homens receberam nessa magistral peça oratória, que é o Sermão da Montanha, estivesse circunscrita ao espaço que vai do berço ao túmulo, ou se restringisse às alternativas de mundo, purgatório, inferno, paraíso, sua palavra seria vã, passaria como a flor da erva, como o vento que ruge e cessa. Então ele está querendo dizer que é o seguinte, se todo esse ensinamento, que é reconhecido até por pessoas de outras religiões, que estão no Sermão da Montanha, estivesse limitado só ao tempo que o indivíduo nasce, ao tempo que ele morre, ou as alternativas de mundo, purgatório, inferno, paraíso, a palavra do Senhor seria vã, passaria como a flor da erva, como o vento que ruge e cessa. Porque é um ensinamento para o infinito, para a imortalidade. Os gonzos, quer dizer, quase como se fossem sinos, né? Os gonzos das portas da morte não se podem abrir para a eterna condenação, mas sim para o incessante progresso e para uma visão mais clara do infinito. Então, ele está dizendo o seguinte, que as portas do que nós chamamos morte, elas não podem estar abertas apenas para aquelas ideias de condenação eterna, mas, ao contrário, para o incessante progresso e para uma visão mais clara do infinito. Por quê? Porque quando o espírito desencarna, é porque nós falamos, ele morreu. Significa que ele vai ter oportunidade de caminhar, conhecer mais, reencarnar novamente e alcançar o quê? Progresso. Então a gente vê que toda vez que o espírito retorna para o plano espiritual, ele está dando um passo para frente. Ele está dando um passo para frente. Porque ao chegar no plano espiritual, ele terá a oportunidade de fazer uma revisão da sua vida. Verificar o que ele precisa aprender ainda, no que ele melhorou, aonde ele tem que insistir mais. Ele faz toda uma verificação.
e aí se estabelece novas ações, sempre visando o quê? O progresso, não é? E estas expectativas e estas perspectivas se revelam através da transfiguração no Tabor, das aparições de Moisés e Elias, das parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, enfim, do conjunto harmonioso dos seus ensinos admiráveis, que giram sobre o eixo inquebrantável deste ditame exarado no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 50. E sei que o mandamento de Deus é vida eterna. Para a gente exemplificar essa frase, esse versículo do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 50, e sei que o mandamento de Deus é vida eterna, vamos dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 8, que foi citado aqui pelo nosso companheiro Caibar Schutel. Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 8. Mostrando que o mandamento de Deus é vida eterna. Diz aqui, a transfiguração. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago maior e João, seu irmão. João, irmão de Tiago. Então, Tiago maior. E os leva em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles, e uma voz vinda da nuvem luminosa fez sombra sobre eles, e uma voz vinda da nuvem dizia: Este é o meu filho, voz direta, hein? Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E levando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus sozinho. Esse texto maravilhoso sobre a transfiguração é o quê? É uma prova da vida eterna. Aqui estão Moisés e Elias, que reencarnaram há 1.500 anos atrás. Nós estudamos a vida deles. E agora estão ali. Quase 1.500 anos depois, podemos dizer assim, de forma que Pedro, Tiago e João puderam vê-los, provando que a morte não existe, que o espírito é imortal, que o progresso é contínuo. E o progresso é ilimitado, ele não tem fim. Por que ele não tem fim? Porque o conhecimento total está em Deus. Todo conhecimento está em Deus. E nós tentamos nos aproximar de Deus. Mas não conseguimos. Mas nós podemos seguir em frente, buscando esse conhecimento máximo. Então, como diz o outro, o céu é o limite. O progresso é infinito. E por que isso? Porque a vida para o espírito é, depois do seu nascimento, eterna. Também. Até então, ela não tem fim. Essa transfiguração mostra isso. Aqueles espíritos
que viveram 500, 700, 800 mil anos antes de Jesus, né? Ou 800 mil anos, não, 800 anos, 1000 anos antes de Jesus, ali aparecendo e eles podendo ver aqueles espíritos. Essa é o que está aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 50. E sei que o mandamento de Deus é vida eterna. É vida eterna. E continua aqui Caibar. Vida eterna unindo pais e filhos, parente a parente, amigo a amigo, e facultando-nos os meios de aperfeiçoamento para a felicidade. Então, é vida eterna junto aos entes queridos, e esse número de entes queridos vai aumentando cada vez mais, não é? Porque a cada reencarnação você faz um novo grupo de amigos, além daqueles que você já tinha, novos vão surgir, não é verdade? Novos vão surgir e novas oportunidades de aperfeiçoamento para a felicidade. Vida eterna desdobrando as nossas vistas, os panoramas dos mundos terrestres e siderais, que teremos de percorrer para bem estudarmos os enigmas do universo. Quando formos espíritos muito mais superiores, com conhecimentos maiores, nós poderemos estudar em loco as estrelas, não é? As estrelas. Hoje já estudamos as estrelas através dos livros, mas poderemos, no futuro, viajar entre as estrelas, no espaço infinito, como vários espíritos já fazem. Vão de planeta a planeta, de galáxia a galáxia, num piscar de olhos. Como será que Jesus viaja de uma galáxia a outra? É assim, com a rapidez. Eu ia dizer do relâmpago. Relâmpago é muito lento para Jesus, para o espírito puro, né? São coisas assim. Esse é o nosso futuro. Esse é o nosso futuro. Como? Aí muita gente diz, nossa, é um absurdo, que coisa. Mas quando nós estávamos lá, saindo ou entrando das cavernas, ficava também para nós como uma utopia estarmos hoje frente a um aparelho como esse. Não é? Será que quando nós estávamos lá aprendendo a acender um fogo, quer dizer, não tínhamos, mas vamos dizer que tivéssemos condições de imaginar que hoje estaríamos acendendo fogo com um clique apenas, ou na frente de um computador? Não é? Então, da mesma forma, daqui a alguns milênios, quem sabe, poderemos estar fazendo esse tipo de coisa, essas viagens astrais. E ele diz aqui, vida eterna como fator de felicidade sempre crescente, interminável. E para demonstrar a ação permanente, o efeito ininterrupto que a sua doutrina teria de produzir nas almas, Jesus não limitou a sua tarefa como só ia acontecer a todos os missionários. A sua ação tornou-se ainda mais preponderante após a sua passagem para o mundo dos espíritos, após essa mudança que chamamos morte. Se Jesus, enquanto encarnado, trabalhou muito depois que ele partiu, que ele foi embora do planeta Terra, a sua ação se tornou mais efetiva, se é possível isso. Se tornou mais contundente ainda. Cada evangelista, e os evangelistas que nós conhecemos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a ordem que os livros estão no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelista
dedicam, para mostrar essa preponderância dos ensinos de Jesus, cada evangelista dedica um capítulo do seu livro, do seu evangelho, às aparições e conversações de Jesus depois da morte. Cada um deles terá pelo menos um capítulo abordando as aparições e as conversações de Jesus depois da morte. Sendo que o evangelista João prende nossa atenção com 2 longos capítulos sobre esse fato. É o capítulo 20 e 21 do Evangelho de João. Pelo menos Mateus, Marcos e Lucas vão escrever um capítulo contando as aparições e conversas e ensinos de Jesus depois da sua ressurreição. E João escreve 2, falando sobre Jesus depois que ele morreu, para mostrar quanto foi importante a presença de Jesus, os ensinos de Jesus, depois que ele desencarna. Paulo, um dos maiores gênios que a história menciona em suas epístolas, insiste tenazmente sobre as aparições de Jesus, fato que, como ele próprio afirma, o converteu ao cristianismo. Então, o que realmente converteu Paulo ao cristianismo são as aparições de Jesus depois da morte dele. Tanto é que a primeira foi na estrada de Damasco. Jesus já tinha morrido. Foi a partir da estrada de Damasco, que é uma aparição de Jesus depois da morte, e as revelações que ele vai receber a partir daí, que efetivamente o converteram, porque ele deixou claro, Paulo, numa das suas, se eu não me engano, foi na primeira ou segunda epístola aos Tessalonicenses, que a conversão dele não se deu por homem encarnado, se deu por Jesus, que estava desencarnado. Porque talvez nenhum homem teria capacidade de fazê-lo acreditar. Só Jesus. Por isso o próprio Jesus veio conversar com ele. Ele diz isso. E aqui, no livro Atos dos Apóstolos, que faz parte do Novo Testamento, que é grande parte escrito pelo evangelista Lucas, o historiador Lucas, que Lucas era, além de ser médico, grego, médico intelectual, ele também é um historiador, porque ele vai conhecer Maria, ele vai conhecer vários discípulos, Mateus, João, para obter deles informações, já que ele não conheceu Jesus. Então ele fica sabendo de Jesus através de Paulo, depois ele vai conhecer os discípulos que ainda estão vivos, depois ele vai conhecer Maria e vai angariar informações com aqueles que viveram e conheceram Jesus, para depois ele escrever o seu evangelho. Então ele é um historiador, ele é um pesquisador. Então o historiador Lucas, que também era médico, refere-se a todas as manifestações do Divino Mestre, a começar da ascensão até as suas mais familiares aparições, aqueles que o secundaram em sua missão de redimir a humanidade, pela crença na vida vindoura, na vida futura, na existência da eternidade espiritual. João Evangelista escreveu seu Apocalipse sob a inspiração de Jesus. Jesus aparece para ele e o inspira, tá? Que lhe apareceu em sua forma gloriosa para selar com fatos o que os ultramontanos chamam sobrenaturais. E os saduceus de todos os tempos negam sistematicamente a puríssima doutrina que ele fundou. Então Jesus veio conversar com João. João estava na ilha de Patmos, prisioneiro. E Jesus o inspira, passa para ele as informações. Apocalipse, que nós pretendemos estudar no futuro, porque muitas pessoas, quando pegam o livro do Apocalipse, dizem assim: isso aqui é muito complicado. O texto está escrito
escrito de uma forma muito alegórica. Então, nós não conseguimos aprender o que está escrito aqui. Não dá para entender. É um monte de fantasia, é um monte de coisa louca. Muita gente fala assim. Só que, na questão 59 de O Livro dos Espíritos, que diz assim, que tem por título Considerações e Concordâncias Bíblicas concernentes à criação, tem um texto que fala o seguinte, eu vou ler só um pedacinho, que as pessoas acreditam, muitos falam isso, né? O Apocalipse é uma loucura, ninguém entende nada. É muito figurativo, é muito fantasiado. E aqui nesse texto, né, que é a questão 59 de O Livro dos Espíritos, os espíritos dizem assim, será que porque as pessoas acham que a Bíblia ela tem essas coisas que parecem fantasiosas? Isso se encontra no parágrafo 4º, no final do parágrafo 3º, lá do parágrafo 3º dessa item 59. Depois vocês podem até ler. Será que por isso a gente deve concluir que a Bíblia é um erro? Porque se você começar a ler o Apocalipse, você vai dizer, que loucura! Gente, o cara fala de dragão, de serpente, disso, aquilo. É muito tumulto na minha cabeça. Isso aqui não é verdadeiro. Aí é feita essa pergunta. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? E os espíritos mesmo eles mesmos perguntaram e eles mesmos responderam. Eles disseram, não. A conclusão a tirar-se dessa ideia é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então, a Bíblia não é um erro, não. Os homens é que não sabem estudar a Bíblia. E a interpretam de forma errada. Errada. E a gente vê aqui que Caibar, olha aqui, olha a importância do que está escrito aqui, tá? Olha a importância do que está escrito aqui. Isso aqui é importantíssimo. João escreveu o seu Apocalipse sob a inspiração de Jesus. Sob a inspiração de Jesus. Então, como é que muita gente pode dizer que o Apocalipse é um monte de fantasia, é um texto tumultuado, é uma coisa sem pé, sem cabeça? Se foi Jesus que inspirou João a escrever. Percebeu como a gente, muitas vezes, fala besteira? Agora, tem uma coisa que nós temos que prestar atenção. Isso é fundamental. Muitas vezes, existem dúvidas sobre alguns fatos históricos, sobre algumas questões da Bíblia, dos ensinos do povo hebreu, né? Que depois até a gente vai falar sobre isso também. E aí o pessoal diz assim, nos livros de história, os livros que as academias publicam, dos historiadores que não são religiosos, diz isso. Diz assim, 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 assim. E aí, você tem uma informação de Emmanuel, uma informação de outros companheiros. Por exemplo, vou citar uma delas. Os historiadores das academias dizem que os textos do Novo Testamento, muitos deles não foram escritos pelos discípulos de Jesus, que esses textos, muitos deles só foram escritos 80 a 100 anos depois que Jesus morreu. Sendo assim, não teriam sido escritos pelos apóstolos. Emmanuel, no livro
Paulo Estevão, e eu já li isso para vocês na aula passada, fala que durante a própria vida de Jesus, Mateus, que era chamado de Levi, já tinha alguns registros feitos. Tanto é que Pedro pede a um companheiro que traga os textos escritos por Mateus para que Estevão leia. Isso tinha alguns anos, poucos anos que Jesus tinha morrido. E depois, se eu não me engano, se foi na primeira ou segunda carta aos Tessalonicenses, quando a gente está estudando as epístolas de Paulo no sábado, aparece lá que as primeiras epístolas a serem escritas foram as Tessalonicenses, que elas seriam os primeiros documentos do Novo Testamento, mas que já existiam textos que tinham sido escritos por Mateus. Então a gente diz assim, Emmanuel diz isso. Para mim, que sou espírita, e acredito no espírito Emmanuel como um grande orientador espiritual, como um grande historiador, eu fico ao lado dele. Agora, se a pessoa não é espírita, ela vai dizer que isso é mentira. Ela vai dizer que é uma tolice. Mas eu acredito nos espíritos. Eu acredito em Emmanuel. Eu acredito em Caibar Schutel. Eu acredito em André Luiz, em Dona Ivone Pereira. Então, as informações que os livros... Eu acredito em Allan Kardec. Então, as informações que esses espíritos, que esses homens passaram, eu acredito. Então, quando Caibar, um intelectual, um profundo estudioso da doutrina, diz que o Apocalipse foi inspirado a João Evangelista pelo próprio Jesus, eu acredito. Agora, se a pessoa não acredita, aí eu não vou discutir com ela. Como ontem eu estava ouvindo um companheiro no Facebook mostrando que ele não tinha conhecimento. Ele disse, ele estava falando sobre Maomé, o líder, né, espiritual muçulmano, e falando sobre Jesus. Então ele falou que Maomé existiu verdadeiramente. Não é uma figura fictícia. Maomé existiu. Foi um personagem que existiu na história do mundo. E está nos livros de história tradicionais e está nos livros religiosos dos muçulmanos. Mas que Jesus não existiu. Era uma figura alegórica. É um personagem criado pela igreja. Só que o companheiro, na sua ignorância, não sabe que no livro muçulmano, não é? Nos livros, de vez em quando me foge o nome, o grande, Marisa, se você lembrar aí, o nome, me perdoe os muçulmanos, mas agora me fugiu a memória, o nome do livro, a Torá é dos judeus, e dos muçulmanos, por favor, alguém me socorra aí, o nome me fugiu a cabeça. Oi? Alcorão. O Alcorão. Desculpe os meus irmãos muçulmanos, mas a palavra me fugiu. No Alcorão está lá escrito que para os muçulmanos, Jesus era um dos grandes profetas. Percebeu? Então eles dizem que Maomé existiu, esses companheiros aí. Que Jesus era uma figura criada pelos católicos. Mas no Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, consta que Jesus, eles não consideram Jesus o Messias, mas consideram Jesus um dos maiores profetas. Ora, se eles, os muçulmanos, que têm Maomé como seu líder espiritual, respeitam Jesus como um dos maiores profetas, então Jesus existiu. Não é verdade? Porque ele consta no Alcorão.
Está lá no Alcorão. Inclusive, eu estava lendo outro dia um trecho, e toda vez que eles falam, inclusive Maria, mãe de Jesus, é respeitadíssima entre os muçulmanos. Inclusive, quando eles falam de Jesus, eles falam, não sei o que lá, Jesus, aí eles fazem uma saudação. Salve Jesus. Toda vez que o nome de Jesus é citado, eles fazem a saudação. Maria também. Ora, se Jesus não existiu, como é que os muçulmanos falam de Jesus como um grande profeta no Alcorão? Percebeu? Então esse companheiro que falou isso, ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Que os muçulmanos reconhecem Jesus como um grande profeta. Um grande profeta que existiu. Não tem o mesmo, não vemos como nós cristãos vemos, mas Jesus para eles é um grande profeta. Então as pessoas às vezes falam coisas que não têm a mínima ideia, né, do que estão falando. Então ele diz aqui, ele escreveu o Apocalipse sob inspiração de Jesus, que lhe apareceu em sua forma gloriosa para selar com fatos o que os ultramontanos chamam sobrenaturais e os saduceus de todos os tempos negam sistematicamente a puríssima doutrina que ele fundou. A intenção predominante de Jesus, não cansemos de repeti-lo, foi libertar os homens do jugo do dogma. Entendeu? Foi libertar os homens do jugo do dogma. E excluir dos corações o espírito da dúvida que obsidia os relutantes, os indecisos e os que não sabem de onde vieram, quem são e para onde vão. Né? Porque a gente sabe, né? Dogma são aquelas ideias, aquelas crenças, aquelas teorias que não podem ser contestadas. Não podem ser contestadas. Se você contestar, você pode ser excomungado, né, amaldiçoado, e lá no passado e parar até na fogueira. Inúmeras são as passagens em que Jesus exorta seus ouvintes a seguirem-no para viverem eternamente, porque Deus é o Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Ontem a Denise deu uma aula aqui nos ensinos de Jesus, no livro, né, Parábolas dos Ensinos de Jesus, ela dá o curso dos ensinos de Jesus, na quinta-feira, por volta de 18h10, e o tema foi as duas mortes. As duas mortes. Não é? Muito interessante. Então ele fala aqui, Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Os fatos produzidos por Jesus ressuscitado é que dão valor à sua doutrina, combatida impiedosamente pela classe sacerdotal e os grandes da sua época. A doutrina de Jesus, oferecida a fanáticos e negadores, não lhes conseguiu curvar a cerviz, nem abrandar o coração. Então, Jesus ofereceu a sua doutrina a todos, mas os fanáticos e negadores não aceitaram. Uns diziam que ele tinha o demônio, outros que havia enlouquecido, escarneciam-no, injuriavam-no e, por fim, conseguiram assassiná-lo barbaramente, como quem exclui da sociedade um grande acelerado, um grande louco, né? Um grande doente, um psicopata. Os instigadores do crime, coligados ao governo daquele tempo, chegaram a ponto de colocarem guardas no sepulcro para que, diziam eles, os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e dissessem depois que ele ressuscitara. Então eles disseram assim, bota a guarda aí, porque se o corpo dele sumir, como ele falou que ele ia ressuscitar, a gente está numa grande encrenca. Vamos abrir aí o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57. Mateus, capítulo 27, versículo 57.
tem por título O Sepultamento. Capítulo 27, versículo 57. Está lá quase no final desse capítulo. Diz assim, todo mundo já achou? Chegado o fim da tarde, veio um homem rico de Arimateia, José de Arimateia, né? Por nome José, que também se tornou discípulo de Jesus. Este, aproximando-se de Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Isso foi na sexta, no outro dia era o sábado, né? Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol de linho fino, limpo, colocou em um novo sepulcro, que era dele, que era de propriedade de José de Arimateia, que escavou na rocha, porque, como Jesus já falou antes, e nós já vimos, Jesus não tinha nem onde depositar a cabeça, ainda mais ser possuidor de um túmulo, que era coisa para rico, né? Como ainda é hoje, né? Normalmente as pessoas que têm um pouquinho mais, ela tem uma campa no cemitério. Quem não tem, vai na terra mesmo, é assim? Nos cemitérios famosos da cidade do Rio de Janeiro e do país, tem aquelas campas, né? Com anjo, com mármore, carrara e outras coisas a mais. Os pobres não têm. Vai lá, enterra de forma comum ou põe na gaveta. José de Arimateia era um homem de posses. Então José, tomando o corpo, envolveu num lençol de linho fino. Não era coisa para Jesus, lençol de linho fino, tá? Limpo. Colocou em um novo sepulcro, que era dele, do José de Arimateia, que escavou na rocha. Já estava pronto lá, né? Rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro. Era igual de Lázaro, né? Tinha uma pedra que fechava. Afastou-se e estavam ali Maria Magdala e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, é o dia depois da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos, dizendo, Senhor, foram falar com Pilatos, fomos lembrados de que aquele enganador ainda vivo, o enganador era Jesus, que aquele enganador ainda vivo disse, depois de 3 dias ressuscito. Isso era no sábado. Jesus tinha dito que ia ressuscitar no domingo. Sexta, sábado, domingo. 3 dias. Morreu na sexta, primeiro dia. Sábado, segundo, domingo, terceiro. Eles foram falar com Pilatos no sábado, que alguém lembrou a eles. Portanto, pediram a Pilatos, ordena que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem. E digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. O último engano será pior que o primeiro. Disse-lhes, ressuscitou, o último engano será pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, tendes uma guarda, ide, guardai-a como sabeis fazê-lo. Indo guardar o sepulcro, selando a pedra com a guarda. Quer dizer, eles foram pedir ao Pilatos uma guarda romana para tomar conta do túmulo. Pilatos disse assim, soldado romano não vai tomar conta do túmulo, não. Vocês do templo, tem um grupinho lá, tem um grupo miliciano, tem uma guarda. Mandem os seus guardas tomarem conta do túmulo. Afinal de contas, ele não era judeu? Então, vocês mandem guardas judeus tomar conta dele. Eu não vou mandar guarda romana, não. E foram para lá os guardas tomarem conta do túmulo, para que vai que o que ele estava dizendo era verdade. E ele ressuscita. Estamos encrencados. Ou eles pensavam, será que os discípulos não vão roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou? Então vamos botar uma guarda lá. Essas almas pequeninas, como chama Caibá, quer dizer, essas almas pequeninas, egoístas, orgulhosas, né? Essas almas de barro, porque o barro, com uma pancada, ele desmorona, né? Basta cair água, ele desmancha. Essas almas de barro fizeram o possível para anular a ideia da imortalidade, que é a base da doutrina do Cristo. Fizeram de tudo.
Não queriam que a ideia de Jesus ressuscitar viesse à tona, porque senão seria a confirmação de que ele estava certo. A confirmação da imortalidade. Por isso que eles mandaram os guardas vigiar o túmulo. E, dando-lhe a morte, julgaram ter conseguido seus intentos, no pressuposto de que a palavra do mestre, sem ação permanente, não poderia subsistir. Achando que morreu, a palavra dele morre com ele. Entendeu? Só que não era bem assim. Mas a morte foi vencida e não teve outro resultado se não demonstrar a vida. Havia necessidade, olha só, havia mistério, havia necessidade da negação, da mentira, da descrença, do erro, para que a verdade se firmasse. Vamos abrir o evangelho aí em Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, versículo 7. Olha o que diz Caibar. Havia necessidade da negação. Havia necessidade da negação dos fariseus, da mentira dos fariseus, da crença, da descrença, do erro, para que a verdade se firmasse. Olha o que está aqui em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Isso aqui, essa imortalidade, essa negação deles, essa mentira, essa descrença, esse erro, são os escândalos. Mas era preciso vir os escândalos para que a verdade se firmasse. Agora, ai daqueles que patrocinassem os escândalos. Então, era preciso, sim, que eles, mentissem, que eles fizessem tudo aquilo para provar a imortalidade do espírito. Então, ele diz aqui, havia mistério da negação, da mentira, da descrença, do erro, para que a verdade se firmasse. E foi isso que aconteceu. Mesmo botando uma guarda lá na porta, Jesus saiu do túmulo. E foi um escândalo. Então, há necessidade do escândalo. Como está aqui em Mateus 18, 7. Agora, ai daqueles que patrocinaram esse escândalo. Então, continuando aqui. A ressurreição de Jesus é, por isso, o fato mais extraordinário da história. Sem ela, os discípulos já dispersados, que eles se espalharam, com medo, não se teriam juntado novamente para levar as nações, aos povos, à sociedade e à família, as novas vivificadoras, quer dizer, as novas animadoras, as novas quer dizer notícias, As notícias animadoras da imortalidade. Porque se Jesus não ressuscita, até hoje tinha discípulo correndo pelo mundo, fugindo. Foi justamente a notícia da ressurreição que novamente fez com que os discípulos se reunissem. Porque eles falaram, Jesus voltou. Estamos seguros, Jesus voltou. Se não fosse assim, cada um, com exceção de João, como diz o povo por aí, tinha picado mula. Com medo da morte terrível que era se mostrar discípulo de Jesus. Olha o que Pedro fez. Não negou Jesus 3 vezes? Por quê? Por medo. E porque ainda não tinha segurança
firmeza na sua fé. Foi a volta de Jesus que foi consolidando isso. Tá? Então ele diz aqui, né? Sem ela, sem a volta de Jesus, os discípulos já dispersados, porque eles fugiram quando Jesus foi preso, não se teriam juntado novamente para levar ao mundo, a todo o universo, né? As novas, quer dizer, as notícias animadoras da imortalidade, a certeza da vida eterna, demonstrada por seu mestre de vivo. Mas agora, nós falamos aqui muitas vezes sobre ressuscitar, né? Jesus ressuscitou, a ressurreição de Jesus. Então nós vamos conversar um pouquinho agora sobre essa ressurreição de Jesus. Esse livro, eu vou botar hoje lá no grupo, chamado Reencarnação na Bíblia e na Ciência, de José Reis Chaves. Ele vai falar sobre essa questão da ressurreição, tá? Então, eu peguei um trechinho aqui para a gente abordar sobre isso. Ele diz assim, Paulo de Tarso, deixou claro nas suas epístolas que a ressurreição é do espírito e não do corpo carnal. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Então, seria interessante, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, que você, vamos abrir aí, primeira carta aos Coríntios. Vamos abrir aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. A primeira carta aos Coríntios fica logo depois da carta aos Romanos. E fica depois de Atos dos Apóstolos. Você acha Atos dos Apóstolos, depois tem carta aos Romanos, depois primeira carta aos Coríntios. Assim fica mais fácil. E Atos dos Apóstolos fica depois do Evangelho de João. João, Atos dos Apóstolos, carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios. E lá no capítulo 15, versículo 44, Paulo diz assim, o título é Como será a ressurreição dos mortos? E diz assim, semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, corpo físico, se há um corpo animal, também há um corpo espiritual. Então, volta aqui. Semeado o corpo animal, ele está fazendo uma comparação com a planta. A planta, você não coloca semente na terra para ela germinar? A mesma coisa. O corpo semeado na terra para ele germinar. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um corpo espiritual. Então, Paulo deixou claro que a ressurreição é do espírito e não do corpo carnal, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Mas Paulo fala-nos também de uma ressurreição, ou melhor, deixa eu ver aqui, pelo exposto, né? Eu tenho que voltar aqui, pera só um instantinho. Tá. Pelo exposto, podemos constatar que o apóstolo Paulo fala de duas ressurreições, sendo uma delas aquela provisória no mundo espiritual, logo após a morte do corpo. Então ele está falando o seguinte, quando o indivíduo morre, o corpo fica na terra e o espírito ressuscita no plano espiritual. Ressurge dos mortos. O corpo dele não morreu? A matéria não morreu? O corpo que ele habitava na terra morreu. Então ele ressuscita dos mortos. Seu espírito deixa o corpo morto e volta ao mundo dos espíritos, mais vivo do que nunca.
Não é verdade? E ele diz, ele chama de ressurreição provisória. Sabe por quê? Porque ele logo vai ter que voltar. Não é definitiva. Nós, espíritos inferiores, espírito do nosso grau evolutivo, a gente, quando volta ao plano espiritual, a gente sabe que, como diz o outro aqui, relógio, tem um tempo. Daqui a pouco a gente tem que embarcar de volta. Só quando nos tornarmos totalmente livres, como Jesus não teve uma ressurreição provisória. Mas nós vamos ter, porque vamos ter que voltar. Então ele fala, o apóstolo Paulo fala de duas ressurreições, sendo uma delas aquela provisória no mundo espiritual, logo após a morte do corpo, e a outra, a da reencarnação, ou ressurreição do espírito na carne, que ele também chama de ressurreição, quando o espírito volta a habitar o corpo, renasce na terra. Então ele diz que tem duas ressurreições, a do espírito que se liberta do corpo, mas essa é transitória, e a do espírito que renasce na carne, quando ele reencarna novamente. E ele diz aqui, no mundo físico, em ambas, tanto na transitória como quando ele volta, em ambas, a ressurreição é sempre do espírito. É o espírito que sai e volta. Sintetizando, ora o espírito ressuscita quer dizer, em um momento o espírito ressuscita no mundo espiritual. Outro momento ele ressuscita na carne, que a gente chama de reencarnação. E no caso da reencarnação, Paulo deixa-nos claro que a carne de que se reveste o espírito tem que ser humana e não de outra espécie. E olha quando ele diz aqui, isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Eu vou dizer o que Paulo fala aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Ele diz assim, nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Tudo leva a crer que São Paulo, no texto em exame, estava falando mesmo do erro da mentempsicose e, ao mesmo tempo, defendendo a reencarnação. Pois já vimos que ele deixou claro que a ressurreição é do espírito, não do corpo carnal. Então, por isso que ele fala, nem toda a carne é a mesma. Porque não tem algumas religiões que dizem que você pode voltar como cobra, como pombinha? Não tem? Se eu não me engano, são os indianos, que são adeptos da mentempsicose. Alguns povos do Oriente, acho que os indianos mesmo. Mas Paulo diz que não, nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra dos animais. Então, o espírito, o homem, não pode reencarnar como bicho, como um ser inferior. Entendeu? O que a mentempsicose prega. E aí, Paulo ainda fala-nos também de uma ressurreição superior, que ele chamou com a palavra grega, kreiton, tá? Com a palavra, tá lá em Hebreus, né? Vamos abrir aí, Hebreus, carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, deixa eu achar aqui, é depois de Timóteo, se eu não estou... tem Timóteo, Tito e Fílemon. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Ele diz assim, deixa eu achar aqui, devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados
por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Então ele está falando que alguns espíritos, algumas pessoas, ao morrerem, tiveram uma vida gloriosa, uma vida de todo esforço, para que quando eles morressem e ressuscitassem no plano espiritual, não pudessem mais voltar. São aqueles que trabalharam muito aqui para vencer nessa reencarnação de uma tal forma que não precisassem mais retornar ao plano terráqueo. Quando alguém faz de tudo, né? Lembra, doutor Bezerra? Doutor Bezerra, será que tinha necessidade de reencarnar? Mas só se fosse em missão. Porque tudo que ele tinha que aprender aqui, ele já aprendeu. Então ele diz que muitas pessoas que viveram na Terra fizeram de tudo para ter uma vida de muito trabalho, para que não precisassem mais voltar. Então ele diz aqui, é a tal que ele chama, né? Que ele chamou a ressurreição, que ele chama de Creiton. Qual seria essa ressurreição? Sem dúvida, essa ressurreição superior é aquela definitiva, ou seja, aquela de quando o espírito libertar-se de vez da matéria. O Apocalipse confirma também essa ressurreição superior. E ele diz aqui, ao vencedor, está lá do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. O Apocalipse confirma essa ressurreição. Ao vencedor da grande batalha, que é atravessar uma reencarnação, né? Faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais ele sairá. Essa ressurreição superior ocorrerá quando nós estivermos bem evoluídos moralmente, quando pagarmos até o último centavo, ceitil, todos os nossos pecados. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 26. Isto é, quando estivermos quites com os nossos débitos ou karmas negativos, e nada mais teremos que pagar. E esse ensino de Jesus nos demonstra que não existem as tais penas eternas, no sentido de que elas são para sempre. Então, esse capítulo fala, né, do ensino de Paulo, que chama a ressurreição na visão paulina, quando Paulo mostra isso. Jesus ressuscitou não em corpo físico, mas foi o seu espírito que ressuscitou. Só que dele foi essa ressuscitação, isso que ele chama de Creiton, né? É o nome. É essa, deixa eu ver aqui, o nome direitinho. A dele é a, deixa eu ver aqui, Creiton é é a volta finalmente, aquela volta final onde você não precisa retornar à carne, porque a nossa ainda é ressurreição temporária. Então ele fala, foi justamente a vinda de Jesus novamente, de tal forma, provando que a morte não existe, que fez com que os seus discípulos voltassem junto, se unissem para pregar o evangelho. E ele diz aqui no nosso livro do Caibar, o sacrifício e a morte de Jesus eram a véspera do triunfo da vitória. Ai, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que causar o escândalo, né? Então, ele diz aqui, o sacrifício e a morte de Jesus eram a véspera do triunfo, da vitória do seu ideal, da sua religião. Ele provou a imortalidade. Ele provou que os espíritos continuam a viver. Era tudo que os judeus não queriam, tanto que botaram guarda lá para vigiar a porta do túmulo dele. Submetendo-se a todas as torturas, a sanha quer dizer, a ferocidade tigrina de seus terríveis inimigos, Jesus quis provar cabalmente, quer dizer, sem nenhuma dúvida, categoricamente,
que não há potestades, quer dizer, espíritos superiores, nem elementos capazes de destruir a vida, como está escrito no Livro dos Espíritos, na questão 83. O espírito não tem fim, tá? Nem elementos capazes de destruir a vida. E que essa vida que se manifesta temporariamente na Terra, que a nossa existência na Terra é temporária. Nós ficaremos aqui, talvez, uns 3 milhões de anos, 4 milhões de anos, mas isso, em relação ao infinito, a eternidade não é nada, não é verdade? Não é nada. Então, é isso aqui. A vida tem prosseguimento além do túmulo. E que esta vida que se manifesta temporariamente na Terra tem prosseguimento além do túmulo. Que a morte não é o fim do homem, do espírito. O espírito da questão 76 do Livro dos Espíritos. O que são os espíritos? Os seres inteligentes do universo. Tá? Que a morte não é o fim do homem. Que a inteligência, a vontade, a razão são invulnerável à espada. Pode arrancar a cabeça do sujeito, mas a sua inteligência, a sua vontade, a sua razão permanecem, porque elas estão no espírito. Ao veneno também, e ao canhão. O cara pode ser morto por um canhão, como nós vimos uma vez, né, aqui na televisão, mostrando um tipo de tortura de um sujeito lá da idade período medieval, que amarraram o sujeito na boca de um canhão e depois puxaram o canhão. Quando o canhão explodiu, até hoje estão tentando achar algum pedaço dele. Mas podem fazer isso, que você não mata o espírito, você não apaga a inteligência, a vontade do indivíduo, né? Que o sentimento e a vida individual não dependem das células orgânicas do nosso corpo, pois estas não são mais que instrumentos de ação exterior. Então, né, o sentimento e a vida não está naquele corpo que vai ao fundo da terra, está no espírito, que ressuscita, né, para o plano espiritual. Se for um espírito ainda mediano, está ressuscitando temporariamente, porque daqui a pouco ele vai voltar. Muitos missionários vieram à Terra, mas um só se conta que aliou a palavra aos fatos, os fenômenos consequentes e subsequentes da vida eterna, aos princípios da moral mais pura. Então, olha só, muitos missionários vieram à Terra, mas um só se conta que aliou a palavra aos fatos. A palavra é o exemplo, né? Ação. Os fenômenos consequentes e subsequentes da vida eterna, aos princípios da moral mais pura, mais tocante, mais elevada e, ao mesmo tempo, mais simples que se possa conceber. É tão interessante isso, que se a gente olhar a vida de Jesus, as palavras dele, não tem nada de complexo na ação dele. É tão simples. Amáveis uns aos outros. Acabou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Acabou. Ele resumiu os mandamentos a isso. Ama a Deus e ama o próximo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, está feliz da vida. Vai ter a ressurreição definitiva, a Creiton, aquela que não precisa voltar. Basta apreender isso, deixar que isso toque nele e colocar em ação. Porque aquele que conseguir praticar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resolveu todos os problemas dele. Porque ele faz tudo que a lei do Senhor pede. Pronto. E aqui, ele diz,
Princípios da moral mais pura, mais tocante, mais elevada. E, ao mesmo tempo, mais simples que se pode conceber. Só que é tão simples que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender o amar ao próximo como a si mesmo. É isso. É amar ao próximo incondicionalmente. Está resolvido o nosso problema. Não é? Mas a gente consegue? Ainda não, a gente complica. E ele diz aqui, a doutrina de Jesus, por isso mesmo, é a sanção do amor em sua mais ampla expressão, do progresso moral e espiritual, da imortalidade da alma, da vida eterna, que ele não se cansava de anunciar. Quer antes, quer depois de seus mais encarniçados inimigos lhe terem dado a morte assintosa na cruz. Era o que ele pregava enquanto estava aqui, era o que ele continuou pregando depois que morreu. Publicando este livro, diz Caibar Schutel, cujos ensinos provêm das nossas relações com os espíritos que dirigem o movimento espírita. Porque Caibar Schutel é o coordenador, é o responsável pela divulgação do espiritismo no nosso país. Ele é o espírito, porque ele é chamado de bandeirante do espiritismo. Porque os bandeirantes, quem conhece um pouquinho de história do Brasil, sabe que eles desbravaram o sertão brasileiro, não foi? Eles foram aqueles homens que foram mergulhando pelo interior do Brasil afora, conhecendo, não é? O território brasileiro, lidando ali com os índios, né? Enfrentando a morte, os perigos, e fazendo aquele desbravamento, conhecendo o território. E é por isso que são chamados de bandeirantes, porque eles foram os pioneiros. Ele também foi o pioneiro da divulgação espírita no Brasil. Por isso ele é o coordenador da divulgação do espiritismo no Brasil. Foi o primeiro a fundar, um dos primeiros a fundar o jornalzinho, o Clarim, a fazer programas radiofônicos divulgando a doutrina, entendeu? Então, hoje, ele é o responsável por toda essa divulgação espírita no Brasil, seja pelo rádio, seja pela televisão, seja pela internet, seja pelos livros, pelos jornais, pelo mundo virtual. Ele é o coordenador responsável. Então, ele diz aqui, publicando este livro que nós estamos estudando, que provém, a inspiração desse livro, provém das relações de Caibar com os espíritos que dirigem o movimento espírita, que se opera no mundo todo. Temos por escopo, quer dizer, por objetivo, esclarecer os homens de boa vontade, indicando-lhes a senda, a rota, o caminho do cristianismo, até agora compuscado, quer dizer, manchado, né, maculado, e vilipendiado, menosprezado por aqueles que se constituíram seus emissários e únicos representantes na Terra, tá? Então ele diz isso, indicando-lhes a senda do cristianismo que foi até agora conspurcado e vilipendiado por aqueles que se constituíram seus emissários e únicos representantes na Terra. Eu pergunto aqui, quem são esses que se constituíram seus emissários e únicos representantes na Terra? Foram aqueles que Jesus indicou? Não! Foram aqueles falsos religiosos. Aqueles que promoveram guerras e disseram, em nome do Senhor. Aqueles que se travestiram de religiosos para pregar uma fé cega que levou muita gente para as fogueiras. Aquele que vende indulgências, vende lote na lua, no céu. Aquele que vende
óleo santo, vassoura abençoada, caneta, não tem por aí? Caneta milagrosa. Não tem esses que estão por aí na televisão anunciando? Vassoura abençoada para varrer o pecado da sua casa. Você compra, paga R$500 na vassoura abençoada e ela vai tirar o pecado da sua casa. Não conhece essa, não? Aquele que vende por R$200 a caneta milagrosa que vai ajudar você a passar no concurso público. Aquele que vende o óleo bento que diz que veio lá da Palestina para você passar na sua casa. Aquele que vende água do Rio Jordão engarrafada e diz que a água é do Rio Jordão, milagrosa, engarrafada. A gente não vê isso pela televisão, gente? Aquele que diz que faz o obsessor ir embora pela televisão ou pelo telefone. Eu assisti, pego o telefone e diz assim, deixa eu falar aí com o encosto. Aí a mulher se treme toda lá no telefone. Aí ele fala, encosto, vai embora, você não tem que estar aqui. Aí o encosto briga com ele. Depois ele diz, vai embora, encosto. Agora deixa eu falar com a minha irmã. Aí a irmã, sou eu. Minha irmã, pode ficar tranquila, isso meio-dia. Pode ficar tranquila que eu mandei o encosto embora. Ele fez uma desobsessão pelo telefone meio-dia. Pela televisão, eu assisti. E outras coisas loucas que a gente assiste por aí. É esses que ele está falando. Jesus está aqui, ó, publicando este livro cujos ensinos provêm das nossas relações com os espíritos que dirigem o movimento espírita, que se opera no mundo todo. Temos por objetivo esclarecer os homens de boa vontade, indicando-lhes a senda do cristianismo, que foi até agora conspurcado e vilipendiado por esses homens que se dizem trabalhadores de Jesus, que se dizem religiosos, e que são os representantes de Deus na Terra. Tem um monte por aí que se diz profeta, tá? Em todas as religiões. No espiritismo também. Oxalá que os espíritos ávidos de luz e de verdade possam encontrar nestas páginas, desta obra, a esperança que consola, a caridade que ampara e a fé que salva. Tá? Belíssimo texto do companheiro Caibar Schutel, nesse preâmbulo que nós levamos 3 aulas, né, lendo para nossa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado do texto. Altamente esclarecedor, gente. Semana que vem, dia 18, nós começamos a estudar as parábolas, na primeira parte, e o texto será as parábolas e a sua interpretação, e se der, a gente entra já na parábola do semeador. Alguém gostaria de fazer algum comentário, né? Dizer alguma coisa? Tudo bem? Ninguém quer falar nada? Então tá legal. Nós vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos. Quando for 15 para as 8, nós retornamos para o nosso estudo do livro Nosso Lar. Hoje, né, o tema parece que é no gabinete, né? Deixa eu pegar o livro aqui. Nosso Lar. Nós estamos estudando o capítulo 13 no gabinete do ministro. Então, daqui a 10 minutinhos nós retornamos, tá bom? Que os amigos espirituais e o nosso irmão Caibar Schutel possam nos ajudar, nos abençoar e nos fortalecer.